O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho, ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a memória de São Sisto, Papa, e seus companheiros mártires. E eu gostaria de começar essa homilia com a seguinte reflexão: existe uma tendência no mundo moderno, entre os cristãos da modernidade, entre os católicos, uma tentação de compreender a religião como se ela fosse simplesmente uma realidade cultural, de modo que lá no Oriente, lá vocês vão encontrar, de acordo com a cultura deles, pessoas que seguem o budismo, que são hinduístas, que seguem Confúcio, muitos lá que são muçulmanos. Aqui no Ocidente nós iremos encontrar tantas outras religiões, o espiritismo, outras religiões mais estilo nova era, o catolicismo, mas seriam todas mais ou menos, segundo esta concepção errônea, seriam todas essas manifestações culturais. Mas, meus santos, a fé católica nos ensina que a nossa igreja, ela é primeiramente de Cristo, isto é, o Filho de Deus veio ao mundo e ele fundou uma religião. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais poderão alcançá-la, jamais poderão derrubá-la, jamais poderão contra ela. Nós precisamos ter isso em mente, porque essa é a palavra de nosso Senhor, de modo que não é indiferente que você seja católico, que você seja cristão, ou que você pertença a uma outra religião. Para nós é fundamental não apenas ser cristão, mas ser católico, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem, ele fundou uma igreja aqui na terra. Então é uma realidade que para nós ela é fundamental, e que nós precisamos viver esta fé não apenas no nosso íntimo, isto é, não apenas ter esta fé, mas propagar esta fé. Não apenas você viver esta fé clara no seu interior, mas vivê-la também no exterior.
Então, de não ter medo de dizer o quê? Que as outras religiões, elas não levam à salvação. Só existe salvação no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E só existe uma igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica. Eu sei que hoje em dia está meio fora de moda dizer isso, porque as pessoas ouvem com uma certa resistência, e isso mesmo entre católicos, mas esta é a nossa fé de mais de 2000 anos, de modo que não é bom, não é salutar, não é benéfica a existência, né, de outras religiões. Nós toleramos, mas se nós pudermos converter as pessoas, se nós pudermos ser instrumento de conversão para as pessoas, para que elas venham para Cristo e para a única igreja de Cristo, nós precisamos isso fazer, é um compromisso nosso. Na primeira leitura de hoje, retirada no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, nós ouvimos aqui: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que eu te ordeno, isto é, que eu devo amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Tu, versículo 6, trarás gravadas em teu coração, no interior. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos. Então, os pais que têm esta obrigação diante de Deus de transmitir a fé para os seus filhos. Eu repito, é muito triste quando os pais confiam apenas à catequese, a educação na fé dos seus filhos. O compromisso primeiro é dos pais, de ensinar os filhos a fé, de ensinar os filhos a rezar, de ensinar os filhos os mandamentos da lei de Deus, de ensinar os filhos o quão importante é colocar Deus em primeiro lugar, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso santificador. Então o primeiro compromisso é dos pais, depois vem a catequese, depois, se a escola for católica, se você encontrar ainda uma escola católica, aquela escola católica também ajudará na formação católica dos seus filhos, mas o compromisso primeiro é dos pais. Versículo 7: tu as repetirás com insistência aos teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa, ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Isto é algo mesmo insistente. Versículo 8: tu as prenderás como sinal em tua mão, e as colocarás como um sinal entre os teus olhos. Isto é, tendo a lei de Deus ali à sua frente, para que você não se esqueça, para que os afazeres da sua vida não façam com que você se esqueça do Senhor, de amar a Deus, de colocar Deus em primeiro lugar. Versículo 9: tu as escreverás nas estradas, nas entradas da tua casa e nas portas da tua cidade. O aspecto público, isto é, tu testemunharás publicamente a tua fé, colocando nas entradas da tua casa e da tua cidade. Isto é, esse aspecto agora social, de proclamar Deus. E para nós, cristãos, nós sabemos que este Deus, aqui apresentado como o Senhor, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós, cristãos, então, quando proclamamos Jesus Cristo, nós estamos concomitantemente proclamando a Trindade, porque se proclamamos o Filho, nós estamos proclamando o Pai, e esse Pai e Filho que enviam o Espírito Santo.
Pois bem, meus santos, esta obrigação, então, nossa, de não apenas ter a fé no interior, não apenas ensinar aos nossos filhos, mas proclamá-la publicamente. Essa ideia de que a fé é vivida na sacristia ou na igreja apenas, isso nunca foi católico. Os católicos sempre souberam que aquela palavra de nosso Senhor, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, é um mandato de nosso Senhor. Mas, meus santos, se nós não tivermos fé verdadeira, uma fé grande, não esta fé pequenininha, sem graça, insossa, repreendida por nosso Senhor no evangelho de hoje, quando ele diz aqui no versículo, Mateus capítulo 17, versículo 17, ó gente sem fé e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando eu vos suportarei? Uma palavra forte de nosso Senhor para os seus discípulos que não tinham fé. Isto é, não esta fé aqui não fará com que nós permaneçamos de pé, mas a fé desses homens cuja memória hoje estamos celebrando, São Sisto, Papa e seus companheiros mártires, morreram celebrando a Santa Missa, foram pegos e foram imediatamente entregues à morte. Por quê? Porque eles ousaram perseverar na fé católica. Para esta celebração, a igreja reserva uma carta de São Cipriano, bispo e mártir também, que escreve para os seus por ocasião desse acontecimento. Ele estava lá em Cartago, né, sua região. Ele manda alguns a Roma para saber qual é a situação da perseguição aos cristãos. Imagine, não existia essa facilidade de algo que é dito em Roma hoje, no mesmo instante nós estamos ouvindo agora. Então aquilo que era feito lá pelo imperador, às vezes meses depois, anos depois, chegavam a outros lugares distantes. Então São Cipriano manda alguns delegados, isto é, ele delega esta função a alguns, para que saibam qual é a situação, né? Qual foi o edito feito pelo imperador Valeriano. Então ele diz assim: na realidade, o que acontece é que Valeriano disse ao Senado, os bispos, presbíteros e diáconos, imagine, meus santos, nós estamos aqui no século III, 200 e alguma coisa, e a linguagem, né, a terminologia, bispo, presbítero e diácono, já está muito claramente definida entre os cristãos católicos, que só existíamos nós até então. Então, o imperador Valeriano disse que os bispos, presbíteros e diáconos que fossem presos deveriam ser punidos logo com a morte. Se eles fossem pegos, podem matá-los, porque esses não tem jeito. Os senadores, os homens ilustres e os cavaleiros romanos, quer dizer, estes, se houvesse, e já estava havendo, se houvesse algum senador, se houvesse algum homem ilustre, uma pessoa muito rica, ou um cavaleiro romano que fosse descoberto como cristão, primeira coisa, já perderia a sua dignidade. Então, se ele fosse senador, perderia o cargo. Se ele fosse um cavaleiro ou algum dignatário romano, ele perderia a sua dignidade e os seus bens. E se ele persistisse, mesmo depois de ter perdido a sua dignidade e confiscados os seus bens, se ele ainda perseverasse em ser cristão, que fosse morto. Percebe aqui? A pergunta é: imagine, meus santos, se esses homens, se essas mulheres não tivessem fé, isto é, que é imprescindível ser católico,
de que vale a pena morrer, perder os bens da terra para ganhar os bens do céu. Se isso não fosse claro, eles iriam abandonar a fé, porque é claro que as justificativas de hoje existiam outrora, isto é, nossa, eu vou perder os meus bens, como é que eu vou sustentar os meus filhos? Nossa, e se eu morrer, quem é que vai cuidar deles? Como se a herança dos bens terrenos fosse mais importante do que a herança da fé, de os filhos depois saberem que meu pai morreu por causa da fé. Hoje nós somos pobres para que um dia sejamos ricos. Nós perdemos os nossos bens. O meu pai, a minha mãe perdeu o emprego, mas ela não perdeu aquilo que verdadeiramente importa. Percebe, meus santos? Isto é, se nós não estivermos imbuídos de fé, fortalecidos nesta fé, nós iremos sucumbir, nós não iremos suportar, porque chegará, meus santos, e eu já falei isso outras vezes e repito, chegará, e não estamos longe, o momento em que os professores que não aderirem à cartilha da ideologia de gênero, eles terão que ou pedir demissão ou se adequar ao sistema. Haverá, como já está havendo em muitos lugares, isto é, médicos que quando colocam a objeção de consciência para não praticar o aborto, essa objeção de consciência já não é mais respeitada, ou eles praticam o aborto, ou eles não vão poder mais exercer a medicina. Isso vai chegar, mas institucionalizado. Escolas serão fechadas, pessoas perderão a sua profissão, o direito de exercer a sua profissão, como na Inglaterra e na Suécia, casas religiosas que se ocupavam cuidando de crianças, como essas religiosas católicas se recusavam a dar aquelas crianças que elas cuidavam a adoção para casais homossexuais, aquelas casas de adoção cuidadas pelas religiosas foram fechadas, porque elas se opuseram ao sistema. Quando a nossa fé se tornar crime, nós seremos perseguidos, e nós não estamos longe disso. Não fiquem pensando, nossa gente, o padre está sendo muito radical. Meus santos, coisas que eu falava aqui há 10 anos, eu encontro aqui algumas pessoas antigas que dizem, padre, quando o senhor falava isso antes, nós tínhamos até, dizendo, nossa, isso não vai acontecer nada, e já está acontecendo, e as coisas já aqui no Brasil, porque em outros lugares do mundo, já estão sendo implantadas. Isto é, se nós não tivermos esta fé firme, nós iremos sucumbir. Pedir a Deus, Senhor, concede-me fé, uma fé firme, uma fé grande, para que eu esteja disposto a perder os bens, a perder a posição social, a sofrer economicamente e a perder até mesmo a vida, mas não perder a fé. É isso que nós estamos celebrando quando celebramos um Marte. E aí, quando a gente vê as dificuldades pelas quais vocês passam, pelas quais nós passamos, e às vezes isso nos balança a fé, nós devemos nos perguntar, que fé eu tenho? Porque se a minha fé balança nessa pequena dificuldade, nesse pequeno sopro, o que é que vai resistir, o que é que vai sobrar da minha fé quando vier a tormenta, quando vier o vendaval, quando vier o furacão contra a minha fé? Isto é, meus santos, nós precisamos nos fortalecer. Mas continua aqui o edito, o decreto do imperador Valeriano. Falou aqui dos senadores, falou aqui dos bispos, presbíteros e diáconos, falou aqui dos senadores, dos dignatários
e dos cavaleiros romanos, que deveriam perder as suas dignidades, as suas posses, e se persistissem, seriam mortos. As matronas, as mulheres. As matronas aqui são as mulheres romanas, tá? Entenda aqui, não são as mulheres comuns, pobres, morriam. Matronas eram as grandes mulheres romanas. As matronas deveriam ser relegadas ao exílio, isto é, elas perderiam todos os seus bens e seriam levadas para um lugar ermo e lá deixadas, para que vivessem a própria sorte, sem os filhos, sem os bens, sem um marido, se por acaso não fosse cristão. Vocês percebem que fibra, que tipo de cristão nós tínhamos então? E aí você olha para você e vê esse palito de dente, isto é, não é uma tora, uma aroeira, não, é um palito de dente, é um negocinho que na primeira dificuldade, tic, quebra. Então nós precisamos pedir, meu Deus, aumenta a minha fé. E o que é que a carta de São Cipriano, por ocasião aqui da festa, que ele escreve também sobre São Sisto, ele vai dizer aqui, e continua: o imperador Valeriano também lhe submeteu um exemplar do edito, que estava chegando à região onde ele estava, e ele diz assim: e nós estamos todos os dias esperando a chegada deste edito, isto é, quando aquele documento chegasse à sua região, ali, aquela lei seria implantada. E o que é que o bispo diz aos seus fiéis? Fujam, corram, se escondam, reneguem a fé, salvem a vida a todo custo. O bispo diz: firmes na solidez da fé, para suportar o martírio, aguardando o auxílio da graça e a coroa da vida eterna. Isto é, vamos permanecer. Se a perseguição vem, nós vamos suportar, e nós vamos aguentar, pedindo a Deus o auxílio da graça e esperando a recompensa eterna. Meus santos, eu tenho falado aqui já há alguns dias, isso de nós termos os olhos fixos na recompensa eterna, no estar com Deus para sempre, no céu. Se nós nos esquecermos disso, nós não iremos suportar as dificuldades, as provações. Então, suplicar o auxílio da graça para que eu me mantenha de pé, suplicar o auxílio da graça para que a minha fé cresça e seja forte, e suplicar o auxílio da graça para que eu não me esqueça da recompensa eterna. Ela é grande, vale a pena a canseira do caminho, se a recompensa, se a esperança é grande, e ela é grandiosíssima. Mas nós precisamos pedir a Deus que Ele ponha no nosso coração esta fé tão forte, no coração de São Sisto, seus companheiros, do diácono Lourenço, que nós celebraremos por esses dias, dos mártires, homens, mulheres, jovens, crianças, que sofreram por causa da fé. E continua então aqui esta carta de São Cipriano, que é também mártir. Também os prefeitos da cidade, que eram também prefeitos antigamente, não era apenas como nós temos hoje, ele tinha também uma força de polícia. Também os prefeitos da cidade persistem diariamente nesta perseguição, condenando à morte todos os que lhes são entregues e lhes confiscando todos os bens. Estas coisas eu peço, cheguem por vós ao conhecimento dos nossos irmãos, que cada um não pense tanto no sofrimento e na morte, mas na imortalidade. Não fique pensando nos sofrimentos, nas dificuldades da sua vida,
nas tribulações pelas quais você está passando, porque se você ficar fixado nisso, isso se tornará cada vez mais doloroso. Fixe na vida eterna, fixe na recompensa eterna, fixe os seus olhos no céu, e isso só é possível se a nossa fé crescer, se a nossa fé for mais forte. Senão nós iremos olhar para o mundo e iremos querer cada vez mais as consolações mundanas. Senão nós iremos olhar cada vez mais para o que nos falta, e o sofrimento nós o experimentaremos cada vez mais profundamente. Porque se eu penso cada vez mais nos meus problemas, nas minhas dores, elas vão doer ainda mais. Mas se eu começo a pensar no céu, Deus me dará a graça de eu experimentar no meu coração a alegria do Cristo crucificado, a alegria do Cristo obediente ao Pai. Continua aqui a carta e termino. Os cheios de fé, olha aqui, enquanto o Evangelho fala dos discípulos que não tinham fé, de uma fé menor do que um grão de mostarda, crê em Deus Pai. Que Jesus diz assim: vocês não têm fé, que se vocês tivessem a fé do tamanho de uma semente de um grão de mostarda, ora, se o grão de mostarda é pequeno, e a fé dos discípulos era menor do que a de um grão de mostarda, era uma fé xoxíssima, não era nem xoxinha, era inexpressiva. Já aqui, não, os cheios de fé e entregues com todas as forças ao Senhor, estes mais se alegram do que temem este testemunho. Isso aqui, meus santos, é admirável, isso aqui é espantoso, isso aqui é uma realidade que ou nós estamos iluminados pela fé, ou nós não iremos compreender. Eu vou repetir: os cheios de fé e entregues com todas as forças ao Senhor, estes mais se alegram do que temem este sofrimento, porque eles sabem que os soldados de Cristo não são mortos, mas coroados. Aqueles que sofrem por Cristo não são mortos. Aqueles que perderam os bens, a dignidade e foram mortos, eles não foram mortos, eles foram coroados. Eles combateram o bom combate, eles terminaram a sua corrida, eles guardaram a fé, eles receberam a coroa da glória. Que nós, meus santos, peçamos a Nossa Senhora, Rainha dos Mártires, que interceda por nós, para que nós tenhamos uma fé firme, uma fé grande. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.